Tudo bem. Então, o nosso estudo de número 4, eu acho, né? E nós estamos hoje, com a graça de Deus aí, no nosso segundo mês já, né? Tem passado rápido. E nosso estudo, com essa pausa quinzenal, pode trazer para nós aí um pequena fraqueza, um lapso na memória. Até em mim mesmo, que estou dando os estudos, eu não consigo lembrar de tudo que a gente abordou. Então, eu vou procurar no início dos estudos fazer uma breve resumo do que a gente viu na última vez. Lembrando que o livro é baseado na obra de John Piper, e baseado é justamente aquela ideia assim, do filme, né? Você olha um filme baseado em fatos reais ou baseado em um livro. E aí você que já leu o livro pensa, poxa vida, não tem quase nada do livro. Uh, a ideia é essa, é um embasamento. E eu exploro algumas ideias, algumas eu acabo não trazendo, mas vale a pena você ler, porque não vai ser chovendo molhado. Você vai ter ali novidades, algumas coisas diferentes, um pouco diferente. Então, no nosso último estudo, nós tivemos aí uma pequena exposição e uma pequena explicação bíblica. E eu digo pequena porque a Bíblia aborda muito sobre esse tema, e nós vimos alguns textos apenas, mas eu creio que ficou bem marcado para nós a soberania de Deus. Deus governa sobre tudo. E nós falamos sobre isso abordando textos que não dão margem a um pensar diferente. Por exemplo, o texto que nós vimos semana passada. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. A pergunta que surge à nossa mente é: já que Deus é soberano, e a Bíblia deixa isso muito claro, não há como nós contradizermos isso biblicamente. Então, já que Deus é soberano, será que Ele é soberano também sobre o que é ruim, sobre as coisas ruins que acontecem, sobre aquelas que nós não gostaríamos de passar? E esse texto nos mostra que ninguém é capaz de se livrar da mão de Deus. Por quê? Porque ele é capaz de ferir e ele é capaz também de fazer morrer. Porque ele pertence à vida e aí ele pertence ao nosso fôlego, à nossa saúde, é ele que sustenta tudo isso. Então, saber disso é algo animador? Saber simplesmente que Deus faz morrer e faz viver, que fere e cura, é algo animador? Saber que ninguém é capaz de livrar-se da sua mão é algo que traz ânimo a nós, seres humanos? Certamente não deveria trazer. Como assim? Uma informação dessas, de um Deus soberano assim, e que ninguém é capaz de fugir da sua mão, livrar-se da sua mão, ir contra o seu braço, nos deve levar ao desespero, porque nós não somos amigos de Deus. Nós somos naturalmente inimigos de Deus. Então, um Deus que é nosso inimigo e que eu não sou capaz de resistir a ele, a sua mão, a sua doença, ao ferimento ou a própria morte que ele pode trazer, essa é uma notícia desesperadora. No entanto, Deus não é só soberano, não é isso que resume Deus. Embora ser Deus significa ser soberano, não é o único atributo de Deus esse. Não é a única face do caráter de Deus, não é a única face do ser dele. E eu quero abordar alguns outros aspectos sobre essa soberania. Nós vimos que Deus ele é soberano sobre a doença, ele é soberano sobre a morte também, tirar a vida.
Agora, isso é bom, né? A pergunta. É bom saber que Deus governa? Bom, é bom apenas se nós soubermos que Deus é santo, justo, bom e sábio. Esse Deus santo, justo, bom e sábio governa sobre tudo. Aqui há um pequeno parênteses dentro da sentença Deus governa sobre tudo. Há um pequeno parênteses e dentro desses parênteses entra o quê? Algumas outras, aquilo que conduz à soberania de Deus. Se Deus fosse um Deus soberano, mas fosse um Deus mau, um Deus injusto, um Deus sábio, mas maldoso, ele poderia ser. Não haveria quem pudesse impedir. E isso ia governar, isso ia direcionar a sua soberania. Ele ia agir com esses norteadores, que é a sua maldade, a sua impiedade. Mas é o oposto disso. Esse Deus é um Deus santo, é um Deus justo, bom e sábio. E nós vamos começar, então, explorando um pouco mais sobre essa sabedoria de Deus. Uma vez que é um Deus sábio. Já que ele é um Deus sábio, ele tem a soberania capaz de quê? De governar sobre a doença. É a soberania que governa a doença, mas também é a soberania que sustenta durante a perda. Essa é aquela soberania que tira a vida, mas é a mesma soberania que venceu a morte. Deus, santo, justo, bom e sábio. Deus é sábio. A Bíblia nos revela isso. E aqui alguns textos destacando essa sabedoria de Deus. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Aqui falou alguém com bastante propriedade, né? Um ser humano que sofreu muito, Jó, e ele diz isso no auge da sua dor, que somente Deus é que tem a sabedoria e o poder. Que ele próprio não tinha isso. E nem podia competir ou discutir com Deus. Salmo 147, 5 diz que grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Isso nós já vimos, mas o que ele acrescenta é que é impossível medir o seu entendimento. E um texto muito conhecido, um texto muito rico e muito marcante na nossa vida, na vida da igreja, é de Romanos 11, 33, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Esses textos não nos deixam dúvida que a sabedoria de Deus é realmente muito mais elevada do que sequer a gente possa imaginar. É uma ingenuidade muito grande tentar entender os planos de Deus, tentar entender a forma como ele age na sua soberania. E essa sabedoria é quem conduz a sua soberania. Existem elementos aqui que fogem da nossa capacidade de compreensão. Deus não se limita a tempo e nem a espaço, e ele age nesse há tempo, né? Há tempo e há espaço. Ele age além desse tempo e desse espaço, na história, na criação, com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Para mim é muito fácil compreender, ou muito fácil ilustrar isso, de nós tentarmos entender a Deus como e é até uma comparação pequena a que eu vou dar agora, mas comparado a tentar colocar o oceano dentro de um copo. O copo seria a nossa capacidade mental, intelectual, e o oceano, embora Deus não tenha limites para a sua sabedoria, colocar um oceano dentro do copo é uma coisa que uma criança muito nova já percebe que é impossível. Então, não é possível compreender essa sabedoria de Deus. Não é possível nós tentarmos entender, mas por que, Senhor? Mas como isso funciona? Mas por que o Senhor foi deixar aquilo acontecer? Mas por que nos criou se é para estarmos nessa situação? Por que eu nasci? Por que estou nessa família?
por que estou nesse país, por que estou nessa situação, por que estou em 2020, né? Diante do quadro que nós estamos vivendo. Não nos compete questionar, porque se nós tentarmos questionar Deus e Ele sentar com a gente para explicar, ainda assim a gente não vai entender. Se nós pegarmos o Guilherme, o Matheus e o Michel e pedirmos para eles nos dar hoje à noite um panorama sobre programação, nenhum de nós vai conseguir programar amanhã. E nós estamos falando de um conhecimento limitado aqui. Mas a programação é complexa. Quanto mais tentar sentar com Deus e tentar entender os seus planos, os seus desígnios, né, como a Bíblia fala, na nossa vida. Então, nós não vamos tentar entender a ação de Deus com a sua sabedoria na história. Nós precisamos confiar, a partir de outros atributos, que essa sabedoria é, sim, aliada à sabedoria, aliada com a soberania, sabedoria e soberania aliadas, são boas. Por quê? Bom, e aí entra um outro atributo de Deus. Deus, ele é santo, justo, bom e sábio. Vamos pensar um pouco sobre a bondade de Deus. Deus, ele é bom. E aqui eu vou fazer a pergunta e vou abrir para respostas, né, no microfone. Deus, ele é bom e nós sabemos disso pela nossa experiência, mas também pela Bíblia. Nós sabemos que Deus é bom. A minha pergunta agora, então, bíblica, né, uma pergunta de conhecimento bíblico. Você lembra de algum texto que fala sobre Deus ser bom para com a humanidade? Deus ser bom para com a humanidade. Você lembra de algum texto? Não precisa dizer assim, está na referência tal, versículo tal. Mas, de repente, você lembra uma frase do versículo, um livro. Ou, lá em Salmos eu já vi que fala que Deus é bom. Está aberto para a resposta. Eu lembro de alguns textos, embora a gente não tenha a palavra, tanto no grego como no hebraico, bom aparecendo, mas a gente tem a palavra amor aparecendo, e certamente o amor de Deus engloba a sua bondade. Então, há alguns textos que fazem uma referência nessa direção, né? Inclusive, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo. E a palavra mundo é a palavra cosmos, ali que significa a humanidade. Então, por causa desse seu amor, ele fez algo que é indescritivelmente bom, que foi enviar o seu filho. Obrigado, pastor. Em Salmo 34:8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Obrigado, Matheus. Em Salmo Vou convidar todos. Pode falar. Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Obrigado, Fê. Mais algum texto que alguém lembra? Sobre a bondade de Deus para com a humanidade. Vocês já falaram o pastor citou a bondade de Deus para a humanidade. Outros dois versículos foram citados sobre a bondade de Deus para com aqueles que confiam nele, que esperam nele. Mas será que Deus trata a humanidade com bondade? Pensando em toda a humanidade, pessoas que não amam, não o temem. Eu penso que a gente pensa na questão da graça de Deus, que tem uma graça comum e uma graça salvífica eficaz, mas dentro da sua graça comum,
Deus dispensa muito da sua bondade a toda a humanidade. O Senhor Jesus Cristo, em certa vez, diz que ele faz vir o sol sobre os bons e os injustos, assim como a chuva. E essas coisas que Deus faz de modo geral para a humanidade, de modo geral, em certa forma é um dispensar da sua bondade. Também não fosse a graça de Deus sobre esse mundo, ele seria muito pior do que ele é hoje. Então a graça de Deus refreia muito da maldade, que poderia ser muito mais intensa e destrutiva do que já é bastante destrutivo, né? Mas a graça de Deus, de maneira geral, sendo dispensada sobre a humanidade. E também penso ainda que o Senhor ainda não veio buscar, né, a sua igreja. Tem um texto que diz que Deus é longânimo, né, e não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a graça de Deus ainda aguarda pacientemente até que a salvação venha sobre todos os eleitos. E enquanto a graça dele vai se mantendo, a gente vai experimentando da bondade dele, né? Nós, os que cremos, e aqueles que não creem também, experimentam, de certa forma, da bondade de Deus. Não merece, mas experimentam. Obrigado, pastor. Aqui o pastor tocou num ponto que é justamente o que eu queria trazer a lembrança dos irmãos. No Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus vai falar que nós devemos tratar os nossos inimigos como Deus trata. E aí ele vai usar então o exemplo que Deus traz na sua bondade. Ele traz sol e chuva sobre os bons e sobre os maus. Nós vemos aqui no Novo Testamento então uma referência à bondade de Deus sobre os maus, inclusive. Agora abram comigo no Salmo de número 145, versículo 9. Eu peço que alguém que quer abrir o texto, se sentir à vontade, por favor, leia para nós. Eu posso ler, então? Pode, por favor. Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Obrigado, Guilherme. Alguém tem outra versão? O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras. Na NVT, eu não sei, Guilherme, você leu na NVT? NVI. NVI. Na NVT diz que Deus derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Esse texto, para mim, é um texto muito claro que mostra a bondade de Deus não só para com os maus, mas também para com toda a criação, incluindo animais, plantas, coisas que nós não temos a atribuição de tanto valor assim na Bíblia, né? E Deus trata com bondade até mesmo espíritos malignos. Então Deus ele estende a sua bondade, sim, a toda a criação. Mas diante da situação que nós vivemos, o coronavírus, que é a ocasião, é suficiente o sol e a chuva? É o suficiente para nós saber que Deus derrama a sua bondade de uma forma geral? Alguma outra bondade especial de Deus para com as pessoas? Alguma bondade de Deus especial que faz com que a gente tenha uma esperança maior do que simplesmente saber que a gente vai continuar tendo sol e chuva e ar para respirar? Bom, alguns textos já foram citados mostrando que há sim uma bondade especial de Deus.
Embora haja aquela bondade geral, onde ele abrange toda a criação, há uma bondade especial. E essa bondade especial está no Salmo 31, 19. Ali está 9, desculpem, é 19. Alguém que abriu já, por favor, pode ler? Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Obrigado, Mateus. Eu vou ler na NVT para nos trazer, para nos dar uma perspectiva mais profunda ainda, em comparação. Não que a NVT é mais profunda, eu quero dizer que lendo uma outra versão a gente vai ter uma visão talvez um pouco mais abrangente. Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todo. Esse texto fala que Deus reserva uma bondade que ele não, que é uma bondade que ele não dá a toda a criação, ele reserva aos que o temem. É uma bondade especial. E ele concede isso àqueles que o temem à vista de todos os outros que não o temem. Agora, esse Deus soberano que demonstra bondade, mostrando essa bondade especial, qual é a maior bondade, a mais sublime bondade que Deus, de forma especial, deu àqueles que o temem? Cristo. O sacrifício de Cristo por nós. Qual foi a mais sublime demonstração de amor do Senhor? Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando merecíamos isso? Não. Quando tínhamos alguns erros, porque todo mundo erra? Não. Porque éramos simplesmente imperfeitos? Não. Porque ainda éramos pecadores. Nós não podemos nunca diminuir o que significa ser pecador. Ele demonstrou amor por nós quando nós não deveríamos receber amor. Quando nós éramos completamente desprezíveis. Merecedores apenas do castigo. No que consiste o amor, então? O amor de Deus. Nisto consiste o amor. João vai nos dizer. E esse versículo é fantástico. João aqui diz, olha, isso aqui está o amor condensado. Quer saber o que é o amor? E é diferente do que o mundo nos fala sobre amor. Se você pergunta para o mundo sobre amor, você vai ver declarações absurdas de amor de homem para mulher, ou o contrário. Você vai ver pais dizendo que os seus filhos são tudo na sua vida, que morrem e matam por eles. Mas o amor não é isso. O amor perfeito é esse aqui. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Aqui a história não é sobre nós. Tira nós de lado. O amor não tem a ver com a gente no primeiro momento. O amor não é o nosso amor, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. E aqui volta nós de novo. Pelos nossos pecados. Não tem a ver sobre o nosso amor. Tem a ver sobre o amor que nós recebemos. E nós amamos Ele. E amamos uns aos outros. E amamos inimigos. Porque Ele nos amou primeiro. Essa bondade especial de Deus. Esse amor especial de Deus. Tem o que a ver com o coronavírus? Qual é a conexão disso? Bom, a conexão não podia ser mais clara. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas?
Esse texto é tão conhecido por nós que ele passa assim batido em nossa cabeça. E essa pergunta, ela é absurda. E eu vou dar uma ilustração para vocês quão absurda é essa pergunta. Imagine o seguinte. Imagine que você está desempregado há 3 anos. E após muita luta e muita humilhação, você, mais uma vez, está voltando para casa de mãos vazias. São mais de 1000 dias já que você não consegue ter o seu sustento, o seu controle financeiro. E você chega em casa, está com muita fome, você abre o armário para ver o que tem, e aí você encontra sua última miojo. E aí você prepara essa miojo com tanto carinho, sabendo que vai ser a sua última refeição antes de morrer. E você põe à sua mesa e dá a primeira garfada na miojo. E quando você está com um garfo na boca ainda, você escuta alguém te chamar. Mas você não vai atender. Quem é que interrompe a última refeição de alguém assim? Mas essa pessoa que chamou você pelo nome. É muito diferente quando alguém vai na frente da nossa casa e nos chama pelo nome. É muito diferente. Você vai certo, pensando que é alguém que pelo menos é conhecido. Então você vai até a frente da sua casa e encontra um vizinho que você conhece, você sabe da existência dele. Ele mora uma quadra da sua casa, ele tem uma quadra inteira, a casa dele é uma quadra inteira. Ele é dono de uma empresa muito próspera na cidade. Ele está na frente da sua casa e te chama pelo nome. Você não conhece ele. Você só sabe que ele existe e que ele passa por ele. Ele te chama pelo nome e diz, olha, eu trouxe algo para você. Entrega para você uma sacola cheia de comida. Pode imaginar a comida que você quiser. E ele diz, olha, eu acho que isso aqui vai te ajudar por hoje. Eu sei que você está passando por dificuldade e eu quero te propor também um emprego na minha empresa. Eu estou disposto a pagar o mesmo salário que você, ou melhor, o melhor salário que você já ganhou. Eu estou disposto a pagar o mesmo valor. Você vai ficar com certeza muito feliz com isso. Você nem ia dormir naquela noite. E você chegar no outro dia lá na empresa e a primeira coisa que você ia perguntar para ele, já que ele te deu um emprego, é: você vai me fornecer água para tomar ou eu tenho que trazer de casa? Gente, não seria absurdo uma pergunta dessa? Diante de alguém que se importou comigo, que me deu um emprego, será que essa pessoa que me deu um emprego vai me negar uma necessidade tão básica como a água? Você jamais vai fazer uma pergunta dessa, porque ela é absurda. Da mesma forma, desta mesma forma, perguntar se Deus não nos dará todas as coisas, uma vez que Ele já nos deu Cristo, a resposta aqui não precisa nem ser dada. A questão é: o que são todas as coisas? E aí você pensar, aqui que entra as letras miúdas do contrato de Deus, né? Todas as coisas não é bem aquilo tudo, né? Algumas coisas. O que são todas as coisas? E John Piper traz uma definição sobre todas essas coisas que eu achei realmente fundamental. Todas essas coisas são as coisas que precisamos para 3 coisas: fazer sua vontade, glorificar seu nome e chegar em segurança à sua alegre presença. Pense sobre essas frases. Deus nos dará todas as coisas. Ele nos dará condições de fazer sua vontade.
Ele nos dará condições de glorificar o seu nome. E Ele vai nos levar em segurança até a sua presença gloriosa e alegre. Se nós pudéssemos definir o que significa ser um... Qual é o cerne, qual é a essência de ser um crente? Para que serve um crente? Imagina que chega alguém para você e diz, olha, você é crente, para que você serve? Para que serve um crente? Você poderia definir o que é ser um crente com algo diferente disso aqui? Ser um crente é viver para fazer a vontade de Deus. Ser um crente é glorificar a Deus. E ser um crente é alguém selado com uma vitória certa e um destino certo. Gente, eu não sei se eu conseguiria definir de forma diferente a essência de ser um crente. A razão de ser um crente. A razão de existir como um crente. Fazer a vontade do Pai, glorificar o seu nome e a Cristo e ansiar e, por fim, estar na sua presença. Essas coisas aqui, Deus nos deu e nos dá. Porque Deus nos dá tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo. Todas essas coisas o Senhor nos dará. Por isso, nós podemos olhar para o coronavírus e ver esse choque que acontece com essas verdades e com o coronavírus. E aí vem a pergunta, como é que fica quando o compromisso de Deus, que é infinito e certificado com sangue, em nos dar todas as coisas, esse compromisso encontra o coronavírus? O que acontece? Como é que fica isso? Bom, quer saber como fica isso? Então, abram comigo em Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos chamou. Amém. E aleluia. Glória a Deus. Porque em meio ao coronavírus e às misérias que ele pode nos trazer, essas verdades sobre a soberania bondosa e sábia de Deus, elas nos elevam muito acima e muito além da própria morte e da própria doença. Nós podemos descansar num Deus assim como José descansou. Quando José, vocês devem lembrar da história, José estava se revelando aos seus irmãos, e os seus irmãos, então, estão ainda chocados e com medo do que José ia fazer diante da reviravolta da situação, né, que eles estavam. José disse que vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. E John Piper chama atenção aqui ao fato de que nós não podemos diluir o que José disse. José não disse, vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus transformou em bem. Não.
vocês pretendiam fazer o mal, Deus pretendia o bem. Enquanto vocês planejavam o meu mal, ao mesmo tempo, Deus planejava o meu bem. Ou seja, mesmo em situações ruins, mesmo em ações malignas de pessoas, de Satanás ou de doenças, mesmo assim, Deus planeja o bem para as nossas vidas. Essa soberania bondosa, essa soberania sábia, cheia do conhecimento, é capaz de transformar todas as coisas para o nosso bem, o bem daqueles que o amam. Então, o nosso Deus é um Deus santo, justo, bom, sábio e soberano. No próximo estudo nós vamos avaliar melhor sobre a santidade e a justiça de Deus, mas até aqui certamente a sua bondade, a sua sabedoria, que conduzem a sua soberania, trazem para nós um conforto incomparável ao desespero que o coronavírus ou qualquer outra situação calamitosa, incontrolável, possa trazer sobre nós, sobre os nossos corações e sobre nossa mente. Então, vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos em tua soberania. Nós te louvamos, ó Deus, porque a sua soberania é conduzida pelo seu caráter. E esse caráter é um caráter de bondade e de sabedoria. É um caráter onde o amor para nós é incompreensível. E esse amor, essa bondade, aliado à sua sabedoria, conduzem de forma muito superior ao que podemos desejar, pensar ou entender nas nossas vidas e na história da humanidade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor prepara todas as coisas, porque o Senhor age em todas as coisas para nos proporcionar tudo o que precisamos para viver mais um dia, mesmo debaixo de uma pandemia ou de qualquer outra situação de extrema dificuldade, pobreza, perigo, fome, nudez, humilhação e até de morte. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio de Cristo e por isso te louvamos. Amém.